Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Nós estamos vendo um paper da criação do Google, né? Um paper original aí quando o Google foi criado. A gente estava vendo um vídeo sobre a história do Google e achamos esse paper. Estou trazendo para vocês nesse vídeo a segunda parte. A gente já viu a primeira, vamos para a segunda parte. Você que é novo, seja bem-vindo. Você que interessa em mecanismos de busca, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like e compartilha. São coisas que pouca gente vê no dia a dia, acho que vale a pena a gente trazer aí nesse vídeo, olha só. Então a gente já falou um pouquinho sobre o desafio que era o Google, né? Ler uma quantidade infinita de páginas, muitas páginas, milhões, bilhões de páginas, né? E a gente tá falando mais ou menos nos anos 2000, isso, no começo, né? 20 anos atrás. É interessante que a humanidade nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez, né? Surgiu o Google. Vamos lá. Então, qual é um desafio de design do Google, né? Melhorar a qualidade da busca, né? Entregar resultados melhores. Então, o primeiro desafio dele era melhorar a qualidade do mecanismo de busca. Em 94, algumas pessoas acreditaram que um tipo de índice, né, seria possível fazer isso fácil, usando índices. Legal? Então o Google foi criado isso. De acordo com The Best of Web Navigators, né, o serviço seria muito mais fácil de encontrar. O melhor serviço de navegação seria... poderia fazer muito mais fácil encontrar qualquer coisa na web. Essa que era a ideia, né? Como a gente encontra qualquer coisa na web. Então, em 97, a web era um pouquinho diferente, né? Qualquer um que tinha usado um mecanismo de buscas podia ver que um índice na web, um índice, que eles querem dizer talvez um diretório, não era a melhor forma. Por exemplo, você chegar lá, eu quero site sobre tecnologia, uma lista, você ficava clicando e vendo. Não era a melhor forma. Então as pessoas, aqui ó, porque além desse item de entrega, também tinham resultados lixos, assim, resultados muito ruins, né? Esse fator. Em 97, os 4 mecanismos comerciais encontraram... aqui, só ler aqui que ficou ruim a letra, ó, encontrando... Tá. Um dos primeiras causas disso daqui era o número de documento e também a magnitude desses documentos. Por exemplo, como classificar um site melhor que o outro, né? Uma informação melhor que o outro. Como fazer isso apenas com índice? Porque era muita coisa. Imagina você ter milhões de resultados no mesmo índice. Não adiantava, né? Então as pessoas ficavam ainda tentando resolver essa incógnita, né? Como fazer algo ser relevante na busca, né? Alguma coisa ser relevante em relação a outra. Então, nesse caso, né, os melhores documentos, então, basicamente tinha 10 mil documentos bons, né, mas como entregar um melhor ali na busca, né? Então, o que acontece? Foi feito um estudo de uma estrutura de link, tá? E link em texto para prover uma informação, para fazer um julgamento de relevância melhor nisso. Então, o Google, ele usou uma estrutura de âncoras e texto. Exemplo, só para simplificar essa parte, tá? Você tem uma página. Se essa página, ela fala assim, tecnologia, e tem um link nela. Se esse link linkar, por exemplo, pro meu canal, Davis Tecnologia no YouTube, e tá num site, ele fala assim, peraí, esse canal aqui deve ser importante. Legal? Imagina que se todo site tiver um link para Casa Branca, a Casa Branca é muito importante. Entendeu? Se todo site tiver um link para um site específico, aquele site deve ser mais importante que outros, porque tem mais pessoas linkando para ele, essa estrutura. Então, quanto mais pessoas colocavam assim, por exemplo, veja site de tecnologia, colocavam um link para o meu, era mais relevante do que alguém que não tinha link nenhum. Legal? Essa é a ideia. Então, aqui. Trabalha a busca acadêmica disso, né? Então, com esse crescimento estrondoso, imagina o mundo sem o Google hoje, como seria? Você já imaginou isso? Você não estaria assistindo esse vídeo, né? Porque o YouTube é do Google. Pensa nisso, né? Então, com esse tremendo crescimento, a web também começou a crescer comercialmente no tempo. Em 93, 1.5 dos servidores do web eram .com. Só falando um pouquinho, todo .com é .commercial, é ponto comercial, tá? São teoricamente empresas, .com, tá? Então esse número cresceu a mais de 60% em 97. Ao mesmo tempo, os mecanismos de buscas mitigaram os trabalhos acadêmicos, tá? Para o lado mais comercial. Então, essas buscas, né, de mecanismos de buscas, então
acabou tendo poucas publicações com detalhes muito técnicos. Isso causou a tecnologia do mecanismo de busca ficar um pouquinho parado, né, e virar uma coisa de lado, assim, né, porque o pessoal queria só coisa comercial. Com o Google, nós temos uma meta bem forte, né, para desenvolver mais e entender realmente o lado acadêmico do desenvolvimento. Em vez de fazer uma coisa só para lançar, né, fazer uma coisa bem baseado em lado acadêmico. Outra importante também é construir sistemas que um grande volume de pessoas podem usar, tá? Então esse uso é muito importante para pensar sobre os interesses nas pesquisas e tudo isso. Então o Google sempre buscou aí ter um lado acadêmico também muito forte. Inclusive grandes pessoas desenvolvedores de grandes softwares trabalham no Google hoje, né? Então nossa meta final era construir uma arquitetura que podia suportar as atividades em larga escala dos dados da web e também suportar pesquisas, né, de uso de todos esses dados. Basicamente é isso daqui, tá? Também outra coisa muito importante aqui. Também você usar menos espaço possível, porque tem muita informação de banco de dados. Imagina um banco de dados para resolver tudo isso. Então, o que o Google fez? Através do índice, ele fatiou as informações, você agregou para tudo ficar pequeno e rápido, né? Inclusive, o Google trabalha com cache hoje, ele não é um tempo real coisa. Ele faz um cache, você acessa praticamente o cache dele, tá? Então, todos esses dados gerados pelo Google em várias formas. Então, o desafio era fazer um trabalho, né, onde envolveria tanto pesquisa de estudantes e também experimentos em alta escala. Você tem uma ideia? Vamos mudar, fazer em alta escala. É tudo número monstruoso, tá? Bom, vamos lá. Questão de sistema. O Google, o mecanismo do Google tem dois importantes features que vai produzir qualidades com alta precisão. O primeiro é fazer uma estrutura de links da web calculando a quantidade de ranking de cada página web. Esse ranking é chamado de PageRank. Uns falam que é page de página, outros falam que é o Larry Page, né? Larry Page. E descrito, então, chamado de PageRank. Segundo o Google, ele utiliza isso para fazer um improving no resultado de busca. Então ele fala assim, vou dar um exemplo. Um canal, vou dar exemplo do YouTube, tá? Imagina um canal de YouTube que tem 30 milhões de inscritos, ok? Daí um canal que tenha 1000 inscritos. Qual é mais relevante? O de 30 milhões, porque muito mais gente conhece esse canal. Então, na hora de mostrar um resultado, ele vai por um pezinho nesses 30 milhões e jogar o resultado lá para cima. O canal de 1000, apesar de ser um ótimo resultado, ele fala assim, isso aqui pouca gente conhece, ele põe lá embaixo. Então, esse trabalho é interessante que ele faz no Google, né? E no YouTube utiliza um pouco desse mecanismo também, com outros fatores, mas utiliza, tá? O PageRank, então vou falar um pouco do PageRank, né? Trazendo uma ordem na web. Então, a citação do link, né? Um gráfico é muito importante, um recurso que é usado nessa busca web. Então, criamos, contendo mais de 518 milhões de links, né? Daquelas páginas extraindo todos os links, cada página tem 100 links às vezes, né? E esse mapa é um cálculo rápido, então tudo virou numérico, tá? Simplificou de string para number, então isso acelerou muito o cálculo, né? Esses mapas permitem um rápido cálculo, né, do PageRank e os objetivos na citação da importância dessa citação. Então aqui é bem interessante, então ele cria uma estrutura de links e cada link tem um peso, um link para outro, e quanto mais links tiver, mais PageRank acaba tendo, é um dos fatores, né? Então daí ele falou o seguinte, nessa questão do PageRank, ele prioriza os resultados, tá? Então tem um resultado em google.stanford.edu, então para esse tipo de texto, né, ele faz o PageRank, é um grande item de resultado para ele, né? Description of PageRank. Então, como é calculado o PageRank, né? Uma citação na literatura acadêmica que foi aplicado para alta escala, né? No backlink. Então, o que acontece? Toda vez que algo linka para alguma coisa, tem um backlink para aquela coisa. Então, imagina um site, você tem 1000 links para aquele site. Cada site é um backlink, é um link reverso, tá? Então, isso dá aproximado da importância da página. O PageRank é uma ideia de não contar os links por todas as páginas igualmente, mas normalizando o número de links da página. O PageRank é definido da seguinte forma: assumindo que uma página A tem
páginas TI-ATN, tá? Que aponta para ela. Então, o parâmetro D é o fator de damping que é dado entre 0 e 1. Nós normalmente usamos 0,85. E tem mais fatores aqui. Por exemplo, o D é a próxima seção e C é definido como número de links, tá? E o PageRank A é a seguinte forma. Então, ele calcula o PageRank com essa forma. O PageRank de A é 1 menos D, D, PRTI, CTI, infinitamente até o PRDN. Então o PageRank, a probabilidade é distribuição sobre as páginas do web, tá? Exemplo, só para explicar. Uma página pode ter um PageRank de 0 a 10. Vamos supor, o governo americano. O governo americano é uma página de PageRank alto. Você pode até consultar isso. Vou mostrar para vocês. Ó. PageRank, PageRank, por exemplo, só isso. Você pode consultar. Ó. Vou dar uma olhada. Essa página aqui, ó. Wikipedia, quero PageRank. Não sei se está mais disponível, mas aqui, ó. O que é PageRank? Eu quero PageRank Search. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Imagina aqui é melhor que a gente pode, acho que nem precisa consultar, mas a gente pode ver aqui direto. Essa imagem ilustra bem. Imagina o seguinte, imagine essa imagem aqui, ó, esta imagem, tá? Vamos pegar o site da Casa Branca, do governo americano. Muitos sites falam desse site, Casa Branca, é um site que todo mundo americano fala. Então, o que acontece? Esse site, ele vai ter um PageRank muito alto, o governo americano, ok? Todo mundo falou dele, tem um monte de pessoa linkando, esse é bolona aqui. Quando ele falar de alguma página, se ele apontar o vermelho, olha só, o vermelho só tem ele que aponta, mas como ele é grande, por exemplo, você fala assim, eu quero falar sobre o Obama, o site do Obama, por exemplo, ou do Trump, esse cara é tão forte que o PageRank dele afeta esse PageRank, então esse é grandão. Esse daqui, por mais que os pequenos falem dele, esse daqui, ó, por exemplo, ele só fala, esse aqui ninguém fala dele, ó. Tá vendo? Por mais que os pequenos falem dele, ele é pequeno ainda. Esse aqui, ó, só esse grande fala desse, mas ele é pequeno ainda. Quanto maior for o PageRank e esse PageRank falar do outro site, maior é o PageRank do outro site também. Isso aqui lá, linkar soma um soma o outro, tá? Quanto mais pequenos falarem, maior fica o site. E se ele falar de alguém, de um pequeno, o pequeno cresce também. Então é uma coisa assim. Por exemplo, é mais fácil, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim: eu conheço o João da Silva. Você vai falar pra mim, grande coisa, né? Tipo, tanto faz. Se eu falar pra você o seguinte: eu conheço o Donald Trump. Você vai falar, pô, nossa, né? Você conhece o Trump, né? O presidente dos Estados Unidos. É muito mais forte eu falar isso do que eu falar com esse João da Silva. É mais ou menos o PageRank. Quanto maior for a página que te fala de você, mais PageRank você tem, tá? Então o PageRank de PageRank A pode ser calculado usando um simples algoritmo, né? Que corresponde ao principal, aqui normalizado na matriz. Basicamente é isso, tá? Resumidamente, dessa parte. Agora a gente vai entrar aqui, ó. O PageRank também pode ser um modelo usado em propriedades. Ele assume como um surfista randômico, né? Que dá um número para uma página e vai contando a partir disso quantas páginas linkam e vai lendo. Quanto mais link reverso, mais ele vai crescendo e vai atualizando toda a matriz. Às vezes demora um ano para o Google atualizar toda a matriz de PageRank dele. Então, muitas vezes o resultado na busca depende disso. Então, se demora um ano para indexar um site no Google, fazendo tudo certinho. Por quê? Porque ele tem que recalcular tudo. Isso demora um tempo. Tudo isso rodando em paralelo, tá? Enquanto isso, está lendo coisas novas e atualizando. Outra justificativa é que a página com altos PageRanks, tá? Tem muitas páginas que apontam para ela. Nesse caso, vão apontar e tem um alto PageRank. Resumidamente, é isso daqui. Todas as páginas, talvez, citam o Yahoo, por exemplo, né? Então, o Yahoo teria um alto PageRank, porque todo mundo linka para aquela página. Quanto mais link um site tem para o outro, isso na época, tá? Não é mais válido tão hoje. Hoje mudou muita coisa. Depois a gente vai falar no futuro disso. Já mudou tudo, tá? Isso era na época quando foi criado o Google. Então, texto de âncora, né? Esse texto tem uma forma especial em vários mecanismos de busca associados com o texto. A página, todo o hiperlink, né? É esse link que ele calcula. Então, ele tinha 259 milhões de âncoras, tá? Trabalhos relativos, então, os mecanismos de buscas tem no eles basearam nesse www. Bom, basicamente aqui a gente vai falar um pouco mais da parte de banco de dados. Isso é bem legal a gente ver. Então vamos começar a partir daqui. Agora vamos ver um pouco sobre trabalho relacionado, né? O trabalho de estudo, né, da parte de busca
tem uma história bem concisa e curta, tá? Esse World Wide Web Worm, www, foi um dos primeiros, né, mecanismos de busca. Ele subsequentemente foi seguido por vários trabalhos acadêmicos falando sobre mecanismos de busca. Olha que interessante, né? É algo relativamente novo desse século. Antes, né, da invenção da eletricidade, da computação, não faria sentido falar em mecanismos de busca, né? Então, faz parte da própria computação. Então, ele subsequentemente foi seguido de vários trabalhos acadêmicos, né, e por várias empresas públicas. Comparado ao crescimento da web e a importância dos mecanismos de busca, também foram feitos documentos anteriores, né, sobre isso. De acordo com Michael Mauldin, o chefe da Lycos, incrivelmente, será que existe Lycos ainda? A gente vai ver, já vamos vendo. Será que existe a Lycos? Cara, a Lycos era um dos maiores sites do mundo nessa época, pra você ter uma ideia. Vamos ver, a Lycos. Existe ainda, o buscador Lycos ainda, olha que interessante. Ainda existe, acredite se quiserem. Vamos voltar para o documento, né? Tem uma série de trabalhos feitos, né? Somente sobre mecanismos de busca, especialmente que representam, né, o trabalho dos resultados pós-processamento dos resultados com a existência de mecanismos de buscas comerciais para produzir em pequenas escalas, né? Algumas coisas individualizadas, mecanismos menor. Finalmente, tem várias informações que foram feitas para sistemas de busca e obtenção de dados, especialmente sistemas com controles de coleções. Então, esse trabalho de informação, de busca de informação, né, information retrieval, também é muito usado para pequenas e coleções muito controladas, né, baixo volume. Então, as coisas iam bem, né? Davam até bons resultados, mas, por exemplo, quando isso começava a crescer vetorialmente, né, isso acaba tendo essas implicações. Basicamente é isso. Vamos continuar aqui, né? E a web é uma vasta coleções de documentos, né, sem controles heterogêneos, documentos muito heterogêneos. Os documentos podem variar em vários idiomas, inclusive, né? Então, outras magnitudes de diferença entre dois documentos, tamanho, quantidade, popularidade, credibilidade do documento, né? O que mostrar primeiro? Você tem 1 bilhão de documentos, qual mostrar primeiro, né? Então, esse tipo de mecanismo, né, que o Google tentou resolver essas incógnitas, né, esses pontos de foco aqui. Então, vamos falar da anatomia dos sistemas do buscador do Google. Então, vamos fazer. Ele está falando sobre um overview da arquitetura, né? Nessa sessão, a gente está lendo o paper original, tá? Sobre anatomia do Google, quando foi desenvolvido, ok? É bem interessante isso aqui. Então, a arquitetura, um overview da arquitetura nessa sessão vai dar um nível maior, né, um overview como o sistema do Google funciona. Funciona nessa época que foi lançado, tá? Então essas sessões vão discutir os aplicativos e estruturas de dados não mencionados nessa sessão. Olha que legal. Então aqui tá. A maioria do Google foi implementado em C e C++ para eficiência, tá? Também em Solaris e em Linux. Então a gente vai ter um curso de C, C++, tudo no canal, tá? Vai ser preparado também um curso aqui para você conhecer um pouco mais da linguagem C, que é uma linguagem bem... Você tem que conhecer, né? A base, na verdade, do Java, do PHP, de uma série de outras linguagens, do Dart, né? Todos foram baseados em C. No Google, o crawling web, né? O download das páginas, eram feitos por diferentes crawlers, também chamados de bot ou robô crawler, tá? Ok? Crawler seria uma aranha. Deixa eu ver a tradução exata da palavra crawler, né? Pra gente ver exatamente. Crawler. Crawler é um ser rastejante, tá? É um crawler, tá? A tradução seria rastejante, então seria um réptil, um nadador, um piolho, alguma coisa assim, tá? E você tem o spider também, que seria uma aranha, tem essas duas, o bot, né? O próprio robô do Google é chamado de Google Bot, tudo isso também é usado. Então a gente tá chamando, nessa época se falava muito de web crawler, tá? Depois virou web spider, depois web bot. Então essas páginas foram distribuídas em vários crawlers, todos trabalhando independentes, tá? E tem um servidor de URL que manda uma lista de URLs a serem lidas
pro crawler, o crawler tenta buscá-las. Se deu erro, ele tenta de novo, ele tem todos esses controles. As páginas, então como ele funciona? Ele dá uma... Olha, isso daqui... Vou dar um zoom nessa imagem, porque vale a pena. Aqui, ó, é uma ideia do Google, tá? Deixa eu ver se tá bom para vocês. Eu vou sair da frente. Aqui, boa. Olha só. Então, como ele tá dizendo que o Google funcionava, né? Vamos começar de um ponto. Vou começar do index. Daqui, ó. Tem um servidor de URL servers, ok? Esse URL, ele manda essa lista para vários crawlers. Ele manda assim, ó, crawler 1, leia essas 10 páginas. Crawler 2, leiam essas 10 páginas. Ele vai lendo. E esses crawlers vão mandar essas páginas, os dados lidos, que tem link, tem o HTML inteiro, né? Para um server store. Esse server store, ele vai atualizar um repositório que vai atualizar um indexer, é um indexador. Ele vai contar âncoras, fazer toda a relação e resolver as URLs, no URL Resolver. Aqui ele vai para vários barris de dados, né, que vai fazer a classificação de tudo isso, através de algoritmos fazendo isso. E utilizando um léxico também. Exemplo, às vezes vai ter algumas palavras que ele remove, como stop words, ou as, os, as, ele remove na hora de processamento, tudo isso faz parte do léxico para entender inclusive o que é importante ali em cada página, né? Daí tudo isso ele processa, né, fazendo um docx, que é um índice do Google, e joga para o searcher, que é o mecanismo de busca. Esse searcher vai atualizar o PageRank. Esse URL atualiza os links que atualizam o PageRank, que esse atualiza o search. Então é tudo meio paralelo, ele vai atualiza a informação, atualiza index, atualiza o search. Vamos entender a ordem disso, né? O servidor de URL alimenta vários crawlers, vários robôs. Eles leem, atualizam aqui e vai para o repositório. O repositório tem o indexer, né? Que ele vai atualizar esses barris de dados, possivelmente são os indexes do Google, possivelmente, né? E ele ao mesmo tempo atualiza um docx, né, para o que vai ser entregue em primeiro. Esse docx atualiza o search, os barris atualizam o searcher, o lexicon, tudo isso mantém o buscador, né, ativo, com base em todos esses pedaços de banco de dados que ele vai utilizando, né, na verdade tudo cache, estrutura possivelmente de cache. Esse index vai trabalhar com as âncoras, que vai resolver os URLs, gerar os links, atualizar os PageRanks, que vão alimentar o searcher, né? Tudo isso funcionando em paralelo. Então essa é a ideia aqui. Vamos continuar aqui. Eu vou agora... Vou deixar maior, até vai ficar melhor para a leitura, né? Então... eles manda para esse store server. O store server é composto de stores de páginas. Ele vai armazenando o cache das páginas, tá, num repositório. Cada página tem um ID associado chamado doc-id. Então Google, cada página já tem o seu doc-id. Quando você puxa a página, ele só manda os IDs e depois carrega no cache os dados que são necessários, que informado com uma URL. Então, um campo único, tá? Um campo key, possivelmente é o doc-id e a URL, tá? Então, já tem aquela URL, ela atualiza, não tem, ele inclui como novo. A função index é performado pelo indexer, tá? É performado pelo indexer e pelo sorter. O indexer é um indexador, né? Faz um número de funções, ele lê o repositório, ele descompacta os documentos, tá? É importante esse ponto, os documentos são todos armazenados compactados, né? E ele faz o parse do documento. Cada documento é convertido numa série de palavras de ocorrência chamado hits. Então, ele transforma o documento em hits. Eu vou dar um exemplo, acho que vale a pena, só para entender mais ou menos a ideia disso daqui. Imagina o seguinte, vou colocar aqui, né? Vou colocar uma coisa... Teste online. Eu vou mostrar para vocês, só para Writebox, pode ser aqui. Eu vou mostrar para vocês uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Então vamos supor assim: o menino comprou uma bicicleta nova. O que ele faz? Ele faz o seguinte: nesse tratamento, uma das coisas que ele faz, por exemplo, é remoção de stop words, tá? Que são palavras comuns no idioma, tipo, não precisa, comprou uma, não precisa, bicicleta nova, ok? Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai separar isso daqui em palavras, né? Em palavras e em tokens também. Menino comprou bicicleta nova, cada um é um item, né? Então, além disso, ele faz o seguinte: depois ele
comprimir e resumir, né, a página em uma série de hits ali, ele vai falar o seguinte: peraí, essa página, o menino comprou uma bicicleta nova, quantos outros sites linkam para ela? Ah, eu tenho 100 sites que linkam para ela. Daí ele vai falar assim, legal, e as outras páginas do site? Ele vai criar um número, vamos chamar que o PageRank dela, depois de todo o cálculo, é 3. Quando você vai procurar, por exemplo, bicicleta, ele vai procurar todas as páginas, né? E vai colocar primeiro com PageRank maior, que seria PageRank 10, depois 9, depois 6, depois 4, depois 3. E esse resultado aparece na busca, né? Daí ele busca, né, a informação da página e já te traz exatamente aonde ocorreu naquele índice. Então você vai ver na busca, basicamente, a busca do Google, né? O menino comprou uma bicicleta nova e um link aqui, né, para o site. Tá, tudo isso ele faz, esse mecanismo faz tudo isso, né? É claro, depois que eles fazem para poder procurar tudo, eles falam o seguinte: menino, né? A palavra que você vai, bicicleta, por exemplo, vai estar possivelmente no índice B, BI, BIC, no idioma português, né? Um índice, por exemplo, né? PTBR. Então você vai ter um índice no idioma PTBR, né? Com B, BI e BCI. Então, quando você digita bicicleta, ele vai procurar possivelmente nesse índice, né, um resultado disso. Se procurar outras palavras com B, ele vai abrindo, né? Então cada documento é convertido numa série de palavras, chamado hits. Os hits são gravações da palavra e a posição no documento e uma aproximação, aproximadamente o tamanho da fonte e sua capitalização. Então o index distribui esses hits nesses barris, criando parcialmente uma ordenação, né, chamado de index. É o índice do Google, né? Esse indexador, ele faz outra importante função. Ele faz o parse de todos os links de cada página e armazena as informações importantes sobre esses links também. Esse arquivo contém informação para determinar cada link aponta de um para outro e o link no contexto. Esse URL Resolver lê as âncoras dos arquivos e converte em URLs relativas, tá? Relativa em URL absoluta e trabalha isso em doc IDs. Então cada doc ID é uma URL absoluta, tipo assim, site.com.br página final dela. Ele coloca essas âncoras ali, associando um novo documento na âncora e gera um banco de dados que tem par de docs IDs. Esses links são usados para calcular o PageRank para todos os documentos, tá? Então ele vai gerando informações e depois ele passa processando tudo isso para dar os novos pesos. Então esse sorter, ele pega esses barris e são transformados em doc IDs, de uma forma bem simplificada. E também um word ID para gerar um index invertido. Isso é feito colocando um link temporário, né, nessas operações. Então esse sorter produz uma lista de word IDs e offsets, que são índices invertidos. Um programa chamado Dump Lexicon junta tudo isso, né, e produz um léxico disso, e esse index gera um novo léxico usando no buscador. Esse searcher, ele roda na web, tá, construindo um dump lexicon junto, invertendo o índice e calculando esses PageRanks para as buscas que são feitas na web. Daí, estrutura de dados, né, as estruturas de dados são otimizadas e para grandes coleções de documentos que podem ser lidos ali, né, indexados e buscados em baixo custos, né. Eles usam CPUs, né, com taxas de output e input com vários improved, né, drasticamente para fazer busca em disco, né, usando 10 milissegundos para ser feita. O Google também usou discos para procurar onde for possível, né, usar influências, estruturas de dados aí com uma versão de um paper que vai ser discutido em estruturas de dados, né. Então isso é importante também. Daí o Google tem um tipo de disco deles mesmo, né? O Linux vai ter o XT3, XT4, o Razer. O Google tem o seu próprio. O Google tem o Google FS, que deixa eu mostrar para vocês, ó. Google File System FS. Então, ó, Google File System, tá? O GFS, ou Google FS. Então é um tipo de Google, ó, Google File System, GFS ou Google FS,
é proprietário do Google, né? Que ele acessa os dados em cluster grande de dados, tá? Essa versão do GFS chama codename Colossus, foi lançado em 2010. Então, quando você usa um Google Drive, alguma coisa, você está usando também um tipo de partição de um GFS, tá? Só para comentar aí. Então aqui, ó, também os dados do Google são armazenados em big files, né, arquivos muito grandes, que são arquivos virtuais desenvolvidos para fazer múltiplos sistemas de arquivo durante a compressão. O HTML padrão, né, ele tem metade do tamanho necessário aí, e consiste na concatenação de arquivos HTML comprimidos de cada página, procedendo por um pequeno header. Esse documento de índice mantém a informação sobre cada documento e é fixado com o ISAN, Index Sequential Access Mode, indexado e ordenado por um DocID. A informação é armazenada e cada entrada inclui o status do documento, né, um ponteiro para um repositório de documentos. Então, basicamente, ele está trabalhando só com ponteiros e ainda ponteiros numéricos, né? Então, o acesso à informação é realmente bem mais rápido, né, e distribuído. Bom, aqui vou continuando. Um hit, uma lista de hits correspondente à lista de ocorrências de uma palavra particular, em particular o documento, incluindo a posição, fonte e informação de capitalização, né? Essas listas, para a maioria dos passos usados, e são índices invertidos, porque devido a isso representa a eficiência, com mais eficiência possível. Consideramos diversas alternativas de questão de encode, fonte e capitalização. Esses encodes é um conjunto de 3 inteiros compactados, otimizados para alocação de bits. E esse código de Huffman também, basicamente aqui vai entrar um pouquinho mais, usando a parte do DocID e Word ID. Então cada palavra tem um ID no Google e cada documento tem um ID. Com todos esses IDs combinados, ele consegue entregar, através dos índices, realmente a informação. Comentar um pouquinho, só para vocês entenderem essa parte, que eu acho que vale a pena, mais ou menos o seguinte. Imagina o seguinte, você tem a página 1, você tem a página 2 e a página 3. Ok? Nessa página 1, a gente vai ter por exemplo, cachorro. Eu vou fazer uma coisa simples. O cachorro bebeu água. Bem simples, tá? Bebeu água. É isso que tem nessa página. Na outra, eu falo assim: o cachorro é o melhor amigo do homem, por exemplo, né? E aqui a gente vai ter sobre como cuidar do seu cachorro, ok? O que o Google possivelmente faz, tá? Estou inferindo com base nesse documento, tá? Eu conheço um pouquinho também o mecanismo, só para a gente falar sobre isso. Primeira coisa, ele trata essas páginas, né? O crawler vai ler essa página e vai trazer pro Google, tá ok? Ele vai lendo e vai trazer pro Google, página 1, página 2, página 3, ok? Primeira coisa que ele faz, essa página é o DocID 1. Essa página, toda página única vai receber um DocID 2 e DocID 3, ok? Temos 3 DocIDs. Primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: ele vai pegar essa página e dar um parsing, tá? Então vai se transformar isso possivelmente em cachorro, bebeu, água, tá? E essa página, o stop word é removida, né, da língua, cachorro, melhor, pior, isso ainda você pode tratar de forma, mas eu vou deixar melhor, amigo, homem. Okay? Vou transformando a página nisso. Como cuidar do seu cachorro? Cuidar. Como, né? É uma palavra importante. Cuidar cachorro. Ok? Então eu tenho 3 itens aqui. O que ele faz? Primeira coisa, se ninguém linkar para essa página, o que ele vai fazer? Ele vai criar um index ID, ok? Então ele vai ter um word ID. Cada palavra tem um ID. A palavra cachorro vale 1. Bebeu vale 2. Por exemplo, água vale 3. 4, melhor, que seja. Não vou fazer todas, só pra gente ter uma ideia. Amigo. E 5, cuidar. Eu tô pulando algumas, tá? Mesmo, proposital. Pra gente não ter muita informação. Tá bom, ó, tá ok? Cada palavra tem um ID, ok? Perfeito? Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reclassificar a palavra por ordem alfabética, tá? Então, AG, ó. Eu vou só fazer isso, reclassificar por ordem alfabética. Perfeito? Tudo que ficou A. Amigo não. A
água, amigo. B, bebeu. C, cachorro. C, cuidar e melhor, ok? Esse aqui é o Word ID. Daí o que ele vai fazer no Google? Ele vai fazer o seguinte, ele vai processar toda a informação e falar assim, por exemplo, que cachorro, Word ID 1, que é o cachorro, né? A gente sabe que é o cachorro. Ele vai falar o seguinte, Word ID 1 está para Doc ID. Ele fala assim, Word ID 1 existe no Doc ID 1, existe no Doc ID 2, existe no Doc ID 3, perfeito? Ok? Nesses 3 Doc ID tem a palavra 1, tá? Não precisa escrever cachorro, basicamente é 1 para 1, tá? 1 está para 1, assim como 1 está para 2, assim como 1 está para 3, ok? Então ele existe aqui. Só que daí ele vai ter uma relação de 1 para N, né? Ele fala assim, mas espera aí, quando eu apresentar qual página eu vou apresentar primeiro? Ok? Daí que ele vai fazer? Ele vai começar a ver se essa página do ID 3 existe algum link para ela em algum lugar. Conforme vai achando, ele vai, aqui na frente vai ter um critério chamado PageRank, ok? PageRank, é o PR, o PageRank, tá? No começo, esse documento não está linkado a nada, todo mundo vai ter um PageRank 1. Nada é mais forte que nada, ok? Perfeito? Daí ele vai falar, ele vai começar a calcular. De repente, um site, vamos supor, um site grande, no Brasil, o UOL, um site do UOL, ou da MSN, algum site grande, falou da página 3, essa página, como cuidar do seu cachorro, tem um link lá. Daí o que acontece? Esse link aqui vai pesar um pouquinho mais, ok? O PageRank aumentou, ficou melhor. Daí que ele vai fazer, na hora da busca, ele tem um index só chamado cachorro, tá? Ele tem um index Word ID 1. Esse index, tá? Ele vai falar assim, eu vou atualizar esse index. Isso é totalmente offline. Ele vai no index e atualiza isso. Faz só isso daqui, ó. Pronto. Daí, quando o buscador, você chega no buscador do cachorro, ok? Só cachorro, e dá um enter, ele acha, opa, cachorro, qual o Word ID dele? 1. Tá, ele vai direto no index 1, index Word ID 1, e te traz prontinho esse resultado, que já está pronto, ó. Puf, na sua tela. Você não gastou 0 segundos. É um arquivo texto, ó. Puf, tá aqui, né? E como ele tem um index da página, ele fala assim, opa, peraí, Word ID, eu já tenho, página ID, o que ele faz? Ele busca nesse index que ele tem e já traz, na hora de apresentar para você, como é muito rápido, ó, já traz isso. Não, primeiro é 3, né? O primeiro é o 3, Doc ID 3. Ele vem aqui e já automaticamente já te traz um texto. Puf! Ele nem foi em banco, é tudo arquivo texto, tá? É tudo cache mesmo. É muito rápido. Depois foi o segundo foi o 1. Deixa eu ver só se esse aqui é um. Aqui, ó, 2. Esse é o 2, né? Ele vai montar. Eu tô montando aqui, ó. Esse aqui é o 2. 2 primeiro, depois o 3 em primeiro, né, em Simão, né? Como cuidar do seu cachorro, o mecanismo de busca aqui, e depois ele te entrega o 2, né? Deixa eu ver só se e o 1, agora é o 1, o cachorro bebeu água. Então, olha que interessante, na hora que você faz uma busca no Google, é extremamente rápido. Por quê? Porque ele já está com isso pronto, isso está extremamente pronto, e todo dia nem dá tempo, mas a cada período em período ele atualiza essa lista, né? Quais sites vão subindo e descendo. Então, quando você procura cachorro no Google, ele já te trouxe isso daqui, ó, puff, com números. Tá prontinho, entregue aí, puf, os sites, já tá com o link aqui na frente, isso tem tudo no cache dele, né? Já tem o link também das páginas, tudo bonitinho, porque isso é guardado no cache, e prontinho, já traz isso daqui, né? Daí, por exemplo, quando eu tô falando PTBR, eu tô no Brasil, daí principalmente eles têm os index Brasil, né, locais em data centers mais regionais do Brasil para entregar mais rápido ainda. Então, basicamente é esse tipo de atualização, e essa estrutura toda que a gente viu aqui aqui, ó, ele vai ficar atualizando esses números, né? Essas páginas, esses links, ele checa ali, já tem, não tem, não tem, né? Possivelmente eles devem já separar por idioma também, deve ter um índice, um barril anterior, né? Falando assim, esse barril é em português, esse barril é em inglês, né? Esse conjunto de barris aqui, né? Vamos continuar, aqui a gente estava, né? Então o index atualmente ele é parcialmente ordenado. Então aqui o index é parcialmente
ordenado, né? E ele é armazenado no número de barris usado 64, esse número, né? Que usam 64 barris. Cada barril, ele tem um Range of Words ID, tá? E esse documento contém essas palavras num barril particular com um doc ID, é armazenado no barril, seguindo por uma lista de Word IDs que tem um hint para ele, correspondente àquelas palavras. Esse esquema requer mais armazenamento porque os IDs duplicados têm uma diferença muito pequena, né, entre o número de barris e também a complexidade de código e tal. Então ele vai separando, né? Assim, por exemplo, a letra A fica num barril, a letra B fica no outro barril e já naquele barril com a letra B tem tudo que precisa, né? Então ele vai categorizando tudo isso, né? Nesse ponto, doc ID junto, essa correspondente hit, listas, essas listas chamadas de doc list e representa as ocorrências das palavras no documento. Um caso importante ver, nesse caso, na ordem dos doc IDs podem aparecer no doc list. Essa simples solução, né, de armazenar desse modo, esses doc IDs, permite rapidamente você juntar as diferentes doc lists em múltiplas pesquisas, né? Outra opinião é armazenar eles num ranking de ocorrências em diferentes doc-lists para múltiplas queries. Outra opção também é armazenar esses rankings em diferentes ocorrências e faz a resolução ser mais trivial e muito mais rápida. Comentar sobre isso, a gente volta para o nosso exemplo, é mais ou menos assim, ó. Isso aqui beleza, né? Eu vou apagar. É mais ou menos assim. Imagina o seguinte, eu quero procurar cachorro, ok? Perfeito? Daí eu quero procurar cachorro quente. É outra coisa, ok? E daí eu quero procurar comida para cachorro. São 3 buscas diferentes, ok? Então o que ele pode fazer? Naquele cluster que a gente viu, naqueles barril, no barrel C, ok? Eu vou ter um CA e vou ter um CAC, que é o cachorro, né? Ele vai armazenar cachorro. E eu vou ter também um C e vou ter um CO e um COM, que eu vou armazenar comida, ok? Perfeito? Então a mesma informação ela pode existir automaticamente no cluster cachorro e no cluster comida. Imagine que aqui são isolados, são máquinas isoladas, ok? Então aqui ele vai guardar cachorro, cachorro, né? Comida. Ele vai guardar isso aqui. E aqui ele vai guardar comida, cachorro. Comida para stop words, ok? Então não vai guardar, mas comida cachorro. Então a mesma informação ela pode existir aqui e aqui, tá? Se eu digitar cachorro comida, ele vai resolver aqui e por mais que seja redundante, ter os mesmos clusters, os dois, vai ficar maior o disco, vai usar mais disco, mas ele vai achar rapidamente aqui. Ok? Então essa que é meio redundância. Ou se digitar cachorro comida, ele vai achar aqui. Mas são iguais, é o mesmo dado. O dado está aqui, o dado está aqui, tá? Então é uma necessidade para a resolução dessa questão de você duplica a informação, mas é importante neste caso. Também uma coisa importante é a ordem dos doc IDs, né? Que deve aparecer no doclist. Uma simples solução é armazenado eles agrupados pelo doc ID. Isso permite rapidamente dar um merge em várias palavras e várias buscas, né? E outra opção é armazenar dele ordenado pelo ranking de ocorrência da primeira palavra em cada documento. Isso faz as respostas de uma pesquisa trivial muito mais fácil de ser respondida, né? Então, juntando isso seria mais difícil, então ele faz o desenvolvimento mais difícil de mudar essas coisas, beleza, tá? Então, isso aqui é interessante também. Dessa forma, checamos os primeiros set de barris, né? E que não tinha matches suficientes, né? Para checar os outros barris maiores. Agora a parte de leitura, que é o crawling, né? Rodando um web crawler, um robô de leitura, né? É um desafio, né? Porque você tá, imagina quanto I/O você tem que fazer na rede, né? Muita coisa. Puxar página é muita coisa, né? Alguns sites operam com gzip, isso ajuda bastante, mas o robô do Google não para de ler nunca, né? Então tem algumas questões de performance que foram muito importantes, né? Principalmente em questões sociais, né? O crawling é uma aplicação muito frágil, desde que ele envolve interação com centenas ou milhares de web servers em várias resoluções de nome, né? Também a resolução de nome é uma das coisas que mais atrasam a rede, né? Você tem um DNS e ficar resolvendo, então você pode fazer um DNS de cache, tudo isso ajuda bastante na parte de web mesmo, né? Nessa ordem, a escala de centenas de milhões de páginas, o Google tem um crawler muito rápido distribuído, um sistema distribuído, então ele tem
por exemplo, vários servidores em vários países. Ele lê mais rápido, não tem que ficar roteando, fazendo muitas rotas. No Brasil, por exemplo, ele acessa a rede brasileira daqui, né? Esse URL Server, né, lista de URLs, número de crawler, tipicamente ele roda por volta de 3 ao mesmo tempo. Esses URL Servers, os crawlers foram implementados em Python. Cada crawler, ele roda aparentemente 300 conexões de uma vez só, né? Então é necessário ler essas páginas mais rápido possível, né? E também com o parâmetros do Googlebot, você pode respeitar a velocidade de leitura, tá? Você consegue, através do Googlebot, especificar quanto que você quer que o Google leia. Depois eu vou mostrar isso mais pra frente no canal para você, né? Esses picos de velocidade, os sistemas podem ler mais de 100 páginas por segundo usando 4 crawlers. A maior performance de estresse no DNS Lookup, onde cada crawler mantém um cache de DNS, tá? Eles instalam DNS locais em cada máquina para não ter que toda hora ficar resolvendo domínio, né? Então tem centenas de conexões que podem ser um número diferentes. Isso sempre, quando você tem uma rede com muito DNS, né? Tipo, mandar um e-mail, por exemplo, quando você consegue você faz um DNS local, você instala um DNS local, você consegue aumentar milhares, assim, é impressionante a velocidade, a diferença de velocidade, né? Porque a resolução de nome, ele vai assim, por exemplo, hotmail.com.br, ele vai no BR, no ponto, depois no BR, depois no com, depois no Hotmail. Então, tudo isso, fazer todas as vezes, demora muito. Você colocando DNS local, né, você consegue explodir a velocidade, tá? É isso que eles estão falando aí. Também usa um I/O assíncrono para gerenciar eventos. Isso também é importante, você trabalhar com disco com I/O assíncrono, isso é muito importante. Até a partição que você usa. No caso, por exemplo, você vai usar um XT2, ele já não tem o Extended, o Journaling, então ele fica escrevendo em disco. O XT3, com o Journaling, ele não escreve direto no disco, ele escreve no Journaling e em paralelo ele vai escrevendo. Isso daí ajuda desempenho bastante de segurança também, né? Caso a máquina desligue, você nunca tem nada em aberto ali, né? Daí no Linux, por exemplo, você dando o comando sync, você força escrever o journaling ali. Então, mais de 500 mil de servers, eles leem, né? E rodado por bastante em 10 mais de 10 mil webmasters. Também o resultado da crawl envolve a interação com o número de pessoas também, né? Então, diariamente nós recebemos e-mail como, por que vocês estão lendo todas as minhas páginas, né, no meu site? Antigamente, inclusive, quando você lia demais, as pessoas nem gostavam, né? Outras interações, tem questão de copyright também, com bugs obscuros, tudo isso teve que ser tratado, né? Você vai ler uma página e fala, não, você não pode ler porque eu coloquei copyright na minha página, era meio rolo, né? Mas o Google passou por isso. Também, ó, a busca, né? A principal questão da busca é ter eficiência, né, e qualidade, né? Vários sistemas comerciais também ele parecia ser visto como um grande progresso em termos de eficiência. Então, foi focado mais na questão de qualidade do resultado, né? E as soluções de escalabilidade comercial e tal. Então, o Google mantém mais informação sobre os documentos web, tipicamente mecanismos de buscas típicos. Cada hit list inclui a posição, a fonte e a capitalização. Isso eu achei muito interessante, né? A posição, ok. A posição, onde está aquela palavra no texto. A fonte que é usado, eu achei estranho isso, e a capitalização. Eu achei muito estranho isso aqui, porque guardar informação de fonte, de capitalização, é uma sobrecarga de informação guardada, né? Queria entender por que a fonte, né? A fonte, será que tem a ver com tá bold ou não está bold? Porque o que acontece? Sempre que você colocava um bold ou um strong em alguma coisa, ele contava, ele sentia que era mais forte. Talvez a fonte é questão de tá bold ou tá escrito normal, ou itálico, essas coisas. Talvez seja isso, tá? Não seja a fonte em si, mas is bold true ou false? E capitalização, tá em letra maiúscula, talvez ele dava mais peso. Isso a gente tem que
pensar um pouco sobre isso. Adicionalmente, o fator do hit, né, é uma âncora para o PageRank no documento. Combinando todas as informações, num rank é difícil, mas ele fez um sistema de ranqueamento, né, que cada fator, que fator vai ter mais influência ali. Cada match no documento, ele computa um hit, né, de diferentes tipos de níveis de proximidades. Essas contagens são rodadas uma série de tabelas de lookup e transformado num rank. Ele faz um monte de cálculo e transforma num número final. Daí ele muda a regra, muda a ordem, tá? Basicamente seria isso. Resultados de performance, né? A questão mais importante no mecanismo de busca é a qualidade dos resultados. Enquanto um evaluation completo, né, desse escopo, a experiência do Google mostra que produzir melhores resultados na maior parte dos mecanismos comerciais para mais pessoas usarem. Por exemplo, isso ilustra o uso do PageRank, âncoras de texto de proximidade. A tabela da figura 2 mostra o resultado do Bill Clinton, né? Nesse resultado, algumas questões do Google que envolvem o resultado é cristalizado em servers, né? Isso aumenta consideravelmente também o resultado ali. O número de resultados do whitehouse.gov, do domínio, né? É muito esperado no mecanismo de busca, porque Bill Clinton é Casa Branca, encaixa tudo isso daqui, tá? Todos os resultados têm alta qualidade da página e não tem nenhum link quebrado ou broken link. Aqui é o exemplo que ele deu, ó. Quando você procura Bill Clinton, o que é mais forte para Bill Clinton? É Casa Branca, né? É o presidente, então Casa Branca, ok? Então ele colocou assim que o 100% é Casa Branca, 99,6% é o escritório do presidente. Tá vendo? Depois, Casa Branca de novo, Casa Branca, tá vendo? O e-mail do presidente, o Bill Clinton oficial entra aqui também, Bill Clinton The Dark Side entra ali também, 3 milhões Bill Clinton entra aqui também. Tá? Então, aqui ele considera, então, ele é muito grande por causa do PageRank, né? A percentagem, né? No gráfico mostrado ali, falando do Bill Clinton, perfeito. Vamos ver se tem mais alguma coisinha adicional. Aqui é uma tabela estatística, acho que vale a gente ver, ó. Total de páginas lidas, né? 147,8 GB. Olhando hoje, em 2020, isso é nada. É interessante isso, né? Em 2020 isso é nada, 148 GB você compra HD para fazer isso. Tem HD de 4 GB, tipo, não é nada, né? Uma HD de 1 TB é tranquilo, né? Se você comprar isso. Comprimido, né? O Google tem 53 GB, né? Nesse exemplo. O índice invertido tem 4. O index full tem 37. O lexicon tem 293 mega, tá? É bem menor. Links temporários 6 GB. Documento aqui ele já abriu a estrutura toda. Você tem tudo aqui, ó. Link de database com repositório e sem repositório, tá? Então ele tem assim, ele tinha nessa época 24 milhões de páginas indexadas. Tem o quanto ocupou ali, né? O número de URLs vistas, 76 milhões, e e-mails que ele encontrava, e 404, que seriam erros, né? Isso roda muito rápido, download os últimos 11 milhões de páginas em 63 horas, tá? Com uma média de 4 milhões de páginas a cada por dia e 48,5 páginas por segundo. Aqui tá falando um pouco das estatísticas, né? Quanto mais performance, né, ele tiver, mais ele consegue ler. Nesse momento, ele estava vendo os I/O sobre NFS, então estava sendo estudado os discos, né, usando NFS. Ainda o Google File System ainda estava sendo desenvolvido possivelmente. Que isso faz muito das otimizações usado na velocidade. No Linux você consegue compilar o kernel, tá, para otimizar tudo isso também, e com suporte de GFS inclusive. Então aqui, beleza, o Google ele foi desenvolvido para alta escalabilidade de mecanismos de busca, e é o primeiro. O objetivo dele é prover alta qualidade de resultados de buscas com rápido crescimento da World Wide Web, né? Eles estavam prevendo que a web ia crescer muito. Isso a gente está falando de 1998, quando o Google surgiu praticamente, né? Os empregados do Google têm várias técnicas, tá, para fazer aumentar a qualidade do índice, incluindo PageRank, âncoras de texto e proximidades da informação. Então, aqui a arquitetura são algumas questões que eles estão resolvendo e vão melhorar cada vez. Trabalhos futuros, né? O mecanismo de busca de larga escala é um sistema complexo e deve existir. É um trabalho a ser feito. Nosso objetivo imediato é
prover, né, eficiência de buscas em escala de 100 milhões de páginas web, né? Hoje parece brincadeira. Alguns simples melhorias na eficiência inclui o cache, né? Melhora a otimização de disco e subíndice. Em outra área, isso requer mais estudo ainda a ser feito. E também tem alguns algoritmos inteligentes para decidir, né, que essas páginas antigas podem ser relidas, podem ser mais ou menos relidas. Isso já foi feito, inclusive. O Google lê o site de notícias mais rápido que sites normais, tá? O site de notícias, você pode mandar para ele falando que é notícia, ele vai ler muito mais rápido que um site normal, tá? Mantendo isso, o Google News fica muito mais atualizado. O Google também suporta o hostname baseado em clustering, também aplica suporte no contexto de usuário. Então aqui, ó, por exemplo, ele dá algumas estatísticas, o tempo aqui de cache, com cache, ó, e uso de CPU com uso de cache também, tá? Isso aqui, quanto mais você procura, mais ele guarda a informação pronta e entrega, né? Isso daí já dá para ganhar bastante desempenho. Então aqui, continuando, sumarização de resultado, também está trabalhando em estrutura de links e link de textos. Alguns experimentos indicam que o PageRank que pode ser personalizado com um incremento do peso, né? No caso de homepage ou bookmarks. Então, se a pessoa deixar no bookmark uma página, ele atualiza o PageRank e recalcula com base no que a pessoa navegou. Quanto mais ela navega, mais mostra aquele site, tá? Daí ele está falando de alta qualidade de busca, né? A principal dificuldade com esses usuários na web, né? Hoje é a qualidade dos resultados, enquanto esses resultados oferece um horizonte de expansão, né? Outras vezes é frustrante esse tempo consumido. Por exemplo, no top do resultado do Bill Clinton, o mais popular, né, são dos mecanismos comerciais, é o Bill Clinton Joke of Day. Então, no caso do Google, não, ele priorizou realmente a Casa Branca, coisa que tipo, não era um site de brincadeira, é um site realmente. Daí o que o Google passou por uma coisa chamada Google Bomb também, depois eu vou falar num outro vídeo, mas você podia meio guiar o mecanismo para ele responder algumas coisas, né? Você procurava assim, o maior, alguma coisa do mundo, ele respondia uma pessoa que não era para ser, né? Mas isso já foi resolvido também. A arquitetura escalar, né, na qualidade do Google, o Google foi feito para ser escalar. Isso é uma eficiência em ambos os espaços e tempo, e consiste no fator de muita importância, né, em questão disso. E também uma implementação do Google foi feita alguns gargalos na CPU que acabavam ocorrendo, né, devido à quantidade de dados, também a busca em discos, throughput de disco, capacidade de disco e network I/O. Então é muito processamento paralelo, é muita coisa. Depois a gente pode desenvolver um Google aqui no canal, hein? Eu acho que eu vou começar a fazer junto com vocês aí, que vai ser bem legal. Eu já fiz alguns mecanismos de buscas grandes, assim, nesse nível. Eu vou trazer depois pro canal, a gente fazer aí. A gente escolhe algumas linguagens e faz. Aí vale a pena, é bem legal trabalhar com crawler, tá? Bom, nós temos expectativa de construir um índice de 100 milhões de páginas em menos de um mês, né? Então, ferramentas de pesquisa, né? Adicionalmente, o Google tem uma alta qualidade no mecanismo de busca, e o Google é uma ferramenta, e também tem o Google Labs também. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mostrar para vocês. Google Labs é bem legal, labs.google, não sei se está tão ativo aqui, mas o Google durante muito tempo, ele no labs.google, tiraram do ar? Será que já tiraram? Acho que, por quê? Google Labs, será que não foi tirado do ar? Gmail Labs, nossa, cadê os serviços adicionados do Google? Não tem Google Labs mais? Eu acho que, será que tiraram do ar? Acho que tiraram do ar, hein? Ó, vamos ver. Google Labs, vamos ver no Wikipedia aqui. Ó, Google Agenda. Em 2006, os produtos do Google Labs tinham um logotipo constante, usado balão. Google Code Research, em outubro, Google Code Search, uma pesquisa de código, extensões do Google Firefox. Descontinuamento, ó. Em 2011, o Google lançou em seu blog que estava descontinuando o Google Labs, acessando ver o desenvolvimento para não usá-los. O site foi descontinuado. O Google Labs era bem legal, que realmente eles faziam isso mesmo, né? É uma ferramenta de pesquisa. Então, os dados do Google foram coletados e são, em outros papers, submetidos a conferências também. Então, eles continuavam, né, na verdade, com essa ideia mesmo de disponibilização mesmo, de evolução, mas tiraram do ar hoje, né? Infelizmente. Um passo atrás, né? Bom, Scott Hassan e Alan Sternberg foram
Desenvolvimento do Google, os seus talentos e contribuições, aqui vai agradecer o pessoal, tá? Falando interessante a NASA, hein? Isso aqui eu achei bem interessante. Referências, aqui tem toda a referência, ó. Sergey Brin, tá? Aqui estão os dois fundadores do Google e a foto deles nessa época, né? É bem interessante, tá? Ele estava fazendo a pós-graduação em matemática e ciência de computação na Universidade de Maryland. Aqui tem todo o currículo dele, né? Ele é um candidato a PhD na Stanford, tá? Que recebeu, em 95, tá? Aqui foi quando ele criou o Google. E o Larry Page, o Page Rank, diz que vem desse Page, tá? Não de página, mas do sobrenome do Larry Page. Daí que aqui tá um resumo dele e tudo que foi usado aqui de referência bibliográfica. Ufa! Vídeo longo, hein? O que você achou? Gostou? Vimos aí, quando o Google foi lançado, um dos papers da estrutura do Google. Gostou? Deixa muito like, que eu tô querendo trazer talvez pro canal a gente montar um Google em escala pequena, claro, né? Porque não vou fazer uma coisa gigante aqui. Mas a gente montar um Google com crawler, com indexador, index, tudo isso aqui no canal. Se você quiser, escreve nos comentários aí. Vamos fazer o seguinte: quando tiver muitos comentários, se a galera quiser, a gente monta um Google aqui no canal, né? Não um concorrente, mas com base nas informações, a gente monta que a gente ainda tem umas coisas legais pra gente poder fazer aí. Então, muito obrigado. Será que a gente pode indexar o YouTube? O Google ou o YouTube? A gente pode indexar o YouTube, vamos ver. A gente pensa nisso, tá? Até o próximo vídeo, muito obrigado. Meu nome é Davis. Seja bem-vindo ao canal, muita coisa de tecnologia. Agora a gente tá vendo coisas mais avançadas, tá? Clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Até mais, tchau!